Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Vamos só colocar aqui o tema da live, esperando o pessoal ir entrando para a gente começar. O professor Felipe já está na área. Boa noite, Brenda. Seja muito bem-vinda. Dá só uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Boa noite, Paulinha. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Gabriel, grande Gabriel. Pessoal, vamos começar, né? Hoje a gente está dando sequência à nossa maratona, né, de lives, as nossas lives de aquecimento com vários professores que têm muita experiência aí com pesquisa. E ontem a gente teve um pequeno probleminha, então a gente precisou adiar a nossa live para sábado. Então no sábado a gente vai falar com a professora Ellen sobre descomplicando, né, a metodologia científica dos projetos de pesquisa, vai ser às 10 horas da manhã. E hoje, né, a gente vai conversar com o professor Felipe Assensi sobre um tema que ainda é muito tabu na academia, que é, né, sobre quais são, né, as formas aí não tradicionais de ser muito bem remunerado com o seu mestrado, né? Então, o professor Felipe é uma pessoa que tem muita experiência no âmbito da pesquisa e também, né, no âmbito profissional, e a gente vai bater esse papo com ele. E eu já vou convidá-lo aqui para entrar na live, porque ele já está por aqui. Ó, o Montânio também está entrando, seja muito bem-vindo. Galera, me escuta? Você me escuta? Estou te ouvindo, Alô, professor. alô? Só o seu vídeo que está... Entra. Ixi, o professor Felipe caiu. O professor Derek está na área, seja muito bem-vindo. Breno, Fernanda. Vamos aguardar só um momentinho até o professor Felipe voltar. Tainá. O professor Felipe está por aqui já. Vamos aguardar ele entrar. Seja bem-vinda, Hélida. Pessoal, enquanto o professor Felipe vai entrando na nossa live, eu quero explicar para o pessoal que está chegando agora o porquê, né, que a gente está fazendo essas lives. Essas lives são as lives de aquecimento que a gente está fazendo com vários professores para o evento que vai se iniciar na próxima semana, na segunda-feira, que é a Maratona da Aprovação do Mestrado, que vai ser um evento com um total de 4 lives, onde eu vou compartilhar de uma forma bem aberta com você, né, o método aí que eu desenvolvi, que foi responsável pelas minhas 3 aprovações em mestrados em universidades públicas. E nas próximas semanas, então, a gente vai começar essa maratona. Essa semana a gente está fazendo essas lives aqui no Instagram, mas na próxima, essas aulas elas vão acontecer em uma plataforma própria, né? Então, para você participar, você precisa necessariamente fazer a sua inscrição, porque eu vou estar te enviando esse link de acesso para você participar da maratona através do seu e-mail, tá bom? Então, as lives estão rolando aqui no Instagram. E para você participar da maratona, vai ser através de uma plataforma própria, então você precisa fazer essa sua inscrição. Para você fazer a sua inscrição é bem simples, é só você ir na minha bio no Instagram, se cadastrar.
que você vai receber um e-mail meu e no dia do evento eu vou estar te enviando, né, o seu acesso. Tá bom? Gente, vamos olhar aqui. O professor Felipe está com um probleminha. Eu acho que, na verdade, é a plataforma, né? Ontem a gente teve esse probleminha com a professora Ellen e hoje, não sei se é a internet, mas eu penso que seja a plataforma. Ele está entrando aqui na live. Seja bem-vinda, Priscila, Débora. É, gente, o Instagram não tá fácil, não. Tá nos boicotando. O professor Felipe estava conectando na live, ele caiu novamente. Ó, ele tá até aqui nos comentários falando, a solicitação não tá indo. Será por quê, né? Que estranho. Fala, galera. Tô conectado, Oi, professor Felipe. mesmo, né? E pra, aqui para mim eu também, eu tô te vendo, mas o seu áudio tá muito. Hoje não tá legal o Instagram, né? Pois é, ontem eu tive um probleminha também, estava bem estável nesse mesmo horário, não sei se. Mas eu penso que é a plataforma, né? Tá com esse probleminha aí. É. Às vezes é da plataforma mesmo. Pra mim tá travando ainda. Mas vamos tentar, de repente estabiliza. Sim. Agora eu tô te ouvindo bem, tô te vendo também bem, você consegue me escutar? Como é que tá o Beleza. vídeo, professor Felipe? Tá Tranquilo. beleza? Show de Show. bola. Vamos torcer para que se mantenha assim. Pessoal, Isso aí. então vamos agora oficialmente, né, começar a nossa live. Hoje a gente está aqui com o professor Felipe Assinci, pessoa que eu admiro muito no meio acadêmico, para falar de um tema que ainda é muito tabu na academia, que é sobre as formas não tradicionais de você ser muito bem remunerado com o seu mestrado. Né? Eu tomei a liberdade para apresentar a vocês o professor Felipe, tomei a liberdade de fazer um resumo do currículo dele, porque se a gente fosse apresentar todo o currículo do professor Felipe, a gente teria que ficar fazendo só uma live aqui inteira para falar, mas basicamente, né, o professor Felipe, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele é doutor e mestre em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, também da UERJ. É advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense e cientista social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de professor universitário de vários programas de mestrado e doutorado e também empreendedor acadêmico. Então, queria fazer essa breve apresentação do nosso convidado nessa noite, né, e também explicar para o pessoal que está entrando agora que essa semana a gente está organizando essas lives com vários professores, essas lives de aquecimento, por um nosso evento que vai rolar na próxima semana, que é a maratona. Nessa maratona, professor Felipe, eu vou estar compartilhando com o pessoal esse. Ixi, a conexão agora deu uma travadinha do professor Felipe. Pessoal, vocês estão me escutando? Estão me vendo? Estão vendo o professor Felipe? Como é que tá aí? Pra mim você tá travando um pouquinho, mas eu tô entendendo. Você falou que o Flamengo é o maior time do mundo, não é isso? Depois do Goiás. Esse ano tá difícil pra você. Pessoal, tá dando para ver. Então, pessoal, sem mais delongas, né, assim, a gente está organizando esse evento. Na próxima semana, a maratona oficialmente vai ser uma sequência de 4 aulas, então eu vou compartilhar com vocês, né, tudo que eu sei aí sobre esse método que eu desenvolvi. Foi responsável pelas minhas 3 aprovações em mestrados em universidades públicas
Então, tá um evento muito legal. Hoje mesmo, professor Felipe, eu estava aqui preparando os bônus que eu vou entregar para o pessoal que participar. A cada aula, eles vão poder fazer um download de um bônus bem especial que eu estou preparando. Então, vai ser bem legal. Se você ainda não fez sua inscrição, depois da live, você tem a oportunidade de fazer. O link está na minha bio do Instagram. Então, estão todos convidados, os seguidores aí também do professor Felipe, o pessoal que está se juntando a nós agora na live. Vai ser um evento muito, muito bacana. Então, pessoal, já entrando no tema da nossa live, né, hoje a gente está aqui com o professor Felipe para falar sobre essa temática aí das formas dos caminhos não tradicionais, para ser muito bem remunerado com o seu mestrado. Mas antes da gente entrar especificamente nesse tema, uma das perguntas que eu sempre gosto de fazer, professor Felipe, com os convidados que eu trago aqui, os professores, é entender um pouquinho da trajetória acadêmica desses professores, porque às vezes a gente só vê o currículo, mas a gente não vê, né, os bastidores, a gente não vê como é que foi o início na vida acadêmica. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, depois de você se apresentar para o pessoal, é em relação, né, como é que foi a sua trajetória acadêmica durante a graduação. Pô, show de bola, Gustavo. Estou muito feliz de estar aqui contigo, né? É o segundo convite que eu recebo seu, né? Primeiro a gente falou também sobre mestrado, foi maravilhoso. E agora a gente discutindo esse tema, né, sobre remuneração, é um tema importante, né? Infelizmente, no mundo acadêmico não se discute remuneração, né? E você aqui está na vanguarda, né? Querendo levantar essa bola, discutir o tema, então estou muito feliz de estar aqui. Gustavo, eu sou um cara comum, né? Eu acho que a minha trajetória no mundo acadêmico não é muito diferente da de outras pessoas. Eu fui nascido e criado em Jacarepaguá, né? Lá no bairro do Rio de Janeiro. E é um bairro que é maravilhoso, assim, porque é uma cidade do interior dentro do Rio, né? Então, a gente tinha todas as dificuldades, né? Não é uma área central, digamos assim, do Rio, uma área turística do Rio. E eu sempre quis iniciar a minha carreira acadêmica, né? Assim, desde de antes mesmo de passar para a universidade. E aí, quando eu fui aprovado no vestibular, eu comecei, né, a minha trajetória acadêmica e já fui querendo fazer as coisas e tal. Cara, foi muito ruim para mim esse início, né? Porque eu simplesmente não encontrava professores que compartilhavam, entendeu? Era tudo uma caixa, todo mundo guardando numa caixinha o seu conhecimento, era todo mundo ali. É, Deu uma, deu uma travadinha aqui. Pessoal, vocês estão... Travou só aqui para mim? Como é que tá aí, pessoal? Aqui para mim travou a imagem do professor Felipe e o áudio também. Esse Insta tá nos boicotando desde ontem, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho até o professor Felipe voltar, né? E torcer para que se normalize aí, né? Porque, assim, não é questão de internet, né? Hoje eu tô até no meu 4G aqui justamente para evitar, né, qualquer problema de conexão. Mas creio eu que é o próprio sistema, né, a própria plataforma que está, talvez pela quantidade de lives que o pessoal está realizando, a gente está com esse probleminha aí de estabilidade. Mas vamos aguardar um pouquinho até o professor Felipe voltar, porque, assim como ontem, né, o tema de hoje é muito legal. O professor Felipe tem muita coisa aí para compartilhar com a gente sobre essa temática. Então vamos aqui ficar na torcida para que ele volte e a gente consiga manter, né, a nossa live. Ó, ele já está aqui na área. Entrando. Vamos lá. Vamos lá, Insta, nos ajude. ó,
Tô de volta. Coisa boa. O Instagram tem essas coisas, né? Mas eu tava falando, cara, que assim, quando eu comecei a graduação, ninguém dividia, entendeu? Ninguém dividia. E eu fiquei perdido, sabe, um tempo, porque eu queria muito seguir a carreira acadêmica e os professores não compartilhavam, era uma caixinha, sabe, super secreta. Então foi bem difícil, assim, o início, né? E aí eu fui seguindo mesmo assim, e ao longo do tempo eu fui sendo inserido em alguns grupos de pesquisa, mas sempre sem muito compartilhamento. Depois de muitos anos eu fui notar que, na verdade, o problema era que os professores não sabiam produção acadêmica, não sabiam vida acadêmica. Eles entraram de paraquedas na universidade para dar aula, né? E não eram acadêmicos de fato, mas naquela época, sabe, era uma coisa diferente. Eu achava que era somente o fato deles guardarem, né? Alguns guardavam, mas outros eram totalmente inexperientes, né? E assim eu fui. E um belo dia eu falei, ó, agora estou me formando, eu vou seguir. E aí eu segui para o mestrado, né? Que é o nosso papo do dia. Que legal, Felipe. Muito bom, né, saber assim a sua trajetória, porque eu também tive muita dificuldade, né, assim como você, ali durante a graduação, para inserir no mundo acadêmico, né? Então, acho que é super bacana a gente compartilhar, né, com o pessoal que está assistindo esse início, né, esse início da nossa jornada, porque às vezes a gente vê o currículo de uma pessoa, mas a gente não sabe ali como é que foi, né, exatamente o início. Então, muito bacana, né, a sua trajetória. E conta pra gente como é que foi, né, a partir do momento que você decidiu, não, agora eu quero fazer mestrado, né? Qual foi o caminho que você seguiu? Se você teve auxílio de algum mentor, o que que você fez de uma forma aí pra gente contar pro pessoal? Gustavo, infelizmente na época não existia um Gustavo, né? Hoje a minha trajetória seria muito mais fácil, né? Mas na época não existia um mentor, alguém que se propusesse a ajudar, sabe? Alguém que, sabe, me pegasse pela mão e falasse, ó, prova escrita é assim, entrevista é assado, análise do edital é desse jeito, daquele jeito. Né? Não existia nem live no Instagram, né? Não existia nem Instagram, cara. Então, assim, a minha trajetória para o mestrado, para tentar ingressar no mestrado, foi uma trajetória solitária, né? E isso, obviamente, trouxe muito mais desafios do que se eu tivesse um mentor como hoje, né? Existe o Gustavo como mentor para tanta gente e que encurta o caminho de tanta gente. Na minha época não era assim. Então, como é que funcionou, cara? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o mestrado no UPERJ. O UPERJ, na época, era o melhor mestrado de sociologia da América Latina, tá? E Que super legal. concorrido, gente não só do Brasil, mas de outros países também concorrendo. Então, assim, um negócio bem complicado. Eu lembro que eram em torno de 10 ou 12 livros que tinha que ler para a seleção, né? Nossa. E, cara, aí é que entra um negócio interessante, né? Porque como eu fiz duas graduações e eu sempre trabalhei, então eu fazia uma de manhã, uma de noite e trabalhava de tarde. Então eu já sempre tive essa pegada de ter que lidar com a pressão de estudo. E é óbvio que não foi fácil, né? Ler 10 livros, 12 livros. Não foi fácil. Mas também não foi impossível. Porque, por mais que eu não tivesse um mentor, uma pessoa para me guiar, eu já tinha um certo. Uma quilometragem rodada de pressão, entendeu? Desde o segundo período eu trabalhei. E aí, cara, eu consegui dar conta dessa leitura. E eu comecei a ver que eu não sabia ler, né? Eu dava conta da pressão, mas saber ler é uma arte. E saber ler para uma seleção de mestrado é uma arte melhor ainda, mais específica ainda, né? Muita gente acha que é assim, é só ler a bibliografia, é só ler o livro, eu não preciso de ninguém, né? A pessoa vai me falar, mas ela não sabe nada do assunto. Eu não tinha estratégia, entendeu, Gustavo? Eu tinha era quilometragem rodada com a pressão. Então eu fui na quilometragem rodada com a pressão mesmo, né? Foi muito diferente do meu doutorado, porque no doutorado eu já tinha método, eu já tinha outras coisas, mas no mestrado não. E aí eu comecei a ver, cara, não é só ler, entendeu? Não é só pegar a bibliografia e ler. Tem um jeito de ler.
a prova tem um jeito de cobrança. E eu, nada disso, né? Não tinha mentor, não tinha nada. E fui lá na cara e na coragem, sabe? Cheio de medo, cheio de inquietações, mas, cara, com sangue no olho, né? E foi isso que fez com que eu fosse aprovado. E eu fui aprovado nas primeiras colocações, eu não lembro qual foi a minha. Consegui bolsa, né? E virei bolsista nota 10 ao longo do mestrado, né? A gente nunca é bolsista nota 10 no Legal. primeiro ano, é sempre no segundo. E virei bolsista nota 10, mas tudo começou com uma predisposição minha a fazer o seguinte: eu não tenho método, eu não tenho mentor, então eu vou ter que compensar de outra maneira, que era o meu lado calejado. Se eu tivesse um mentor, cara, assim, eu tenho certeza que eu ia sofrer muito menos, né? Teria economizado tempo. Pô, tempo e emoção e noites mal dormidas e muitas outras coisas. E daí para encontrar mais meus amigos nessa época da seleção. Que show. Felipe, muito bom. Outra pergunta também que eu gosto sempre de fazer, né, assim, para os convidados que eu trago aqui, para mostrar para o pessoal, em relação, assim, como que o mestrado, como que o doutorado, essa formação acadêmica, impactou na sua atividade profissional, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas falam, mas mestrado, pessoas que querem carreira docente, né? Então, como é que você vê essa questão, né? Como é que o mestrado impactou no que você faz hoje? Totalmente, Gustavo. As pessoas ainda têm no Brasil uma visão, é uma visão que está mudando, tá? Mas ainda tem uma visão de que mestrado é como se fosse assim um passaporte para você dar aula em graduação, tá? Ainda existe muito essa visão no Brasil. Tem muita gente que associa mestrado com dar aula. Mas, na verdade, o mestrado é muito maior do que isso. Ele te habilita a muito mais coisas do que isso, né? E essa é uma dica que eu dou para a galera que está assistindo a gente. Se você acha que a sua decisão de fazer ou não mestrado é em função de você querer dar aula ou não querer dar aula, você está muito longe de tudo que você pode fazer com o seu diploma de mestrado, né? Então, assim, o mestrado influenciou na minha vida em tudo que veio depois. Até mais do que o doutorado. Eu vou te dizer por quê, Gustavo. Porque o mestrado foi com 9 disciplinas, no melhor mestrado em Sociologia da América Latina, Nossa, CAPES 7. Eu tinha que ler um livro por semana em cada disciplina, sabe? Os artigos eram artigos robustos, não podia fazer artigo meia boca, porque ainda tinha uns professores lá muito, digamos assim, sem filtro na crítica, né? Então, cara, ou fazia um negócio top ou fazia um negócio top, né? E aí, eu vi que o mestrado, ele me deu mais bagagem do que o doutorado, porque eu tinha que fazer tudo, 9 disciplinas, 9 artigos, nossa. trocentos livros para ler, dissertação, só que não é dissertação qualquer, tinha que ter a pesquisa, um bando de coisa em 18 meses a 24 meses, né, que é o tempo do mestrado. E se eu quisesse emendar no doutorado lá, eu tinha que defender até dezembro, eu não podia defender até fevereiro. Né? Na época era fevereiro, agora é março. Então não tinha outra opção, cara. Era isso, era isso. E aí eu ganhei mais caldo, entendeu? Mais caldo, mais resistência, mais estamina. No doutorado, 4 anos, então foi mais tranquilo, né? E aí eu fico pensando, né? Voltando à tua pergunta anterior, e se eu tivesse um mentor, sabe? Ia ser muito mais fácil o processo. Porque eu tive que errar muito, né? Ninguém nasce pronto. E eu tive que errar muito. Eu tenho uma biblioteca de erros em relação a isso. Agora, aprovei no mestrado, defendi minha dissertação. O que que isso abriu? Oportunidade de dar aula em universidades que eu nunca imaginei que eu fosse dar aula. Oportunidade de desenvolver o meu negócio, que hoje eu sou muito bem remunerado por isso. Não só pela parte de aulas, mas pela parte do meu negócio. Oportunidade de impactar na vida de muito mais gente, porque o mestrado ainda é visto de maneira tradicional como um espaço que te habilita a entrar em outros espaços, né? Então, oportunidade de impactar muito mais gente do que eu conseguiria impactar sem o mestrado. Realização profissional, realização financeira,
e tudo mais. Eu já era muito bem remunerado quando eu terminei o mestrado, né? E eu comecei todo esse processo, né? Então, são inúmeros benefícios que o mestrado trouxe para mim. E certamente traz para as pessoas que chegam com sangue no olho, né? Aí você pode dizer, ah, mas tem um amigo meu que, né, o mestrado não valeu de nada. Tem vários exemplos de pessoas que não valeu de nada. Mas para cada exemplo de uma pessoa que não valeu de nada, eu tenho 10 exemplos de pessoas que o mestrado fez total diferença na vida delas. Excelente, Felipe. Você falando aí você pegou 9 disciplinas, né? Eu estou pegando 3 agora no primeiro semestre e já estou Não, com eu peguei muita 3 por sobrecarga. semestre também. Três Ah, por três, semestre. 3 por semestre no total, né? Nove já era, aí ninguém dorme. Ah, tá. Já tinha até assustado aqui. Não, mas muito, muito legal. Muito legal ver assim a sua trajetória, né, enfim, você falando que o mestrado impactou, né, todas as suas atividades, não só na carreira docente, mas também, né, em outros projetos que você desenvolve. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você, Felipe, sobre quais são, né, essas possibilidades, essas portas para além da docência, porque a gente, igual mesmo você comentou, muitas vezes a gente vê o mestrado, o doutorado muito como, porque a pessoa quer seguir uma carreira docente, quer ser um professor universitário, então necessariamente tem que fazer um mestrado e um doutorado. Mas para aquelas pessoas, né, que às vezes não querem seguir uma carreira docente, como é que você vê essa questão? Quais seriam os benefícios, por exemplo, para um advogado, para um juiz, que às vezes não quer, né, seguir uma carreira docente, mas às vezes pensa, né, em fazer um mestrado e tudo mais. Uhum. Cara, são diversos benefícios, né? Eu não vou nem falar da parte acadêmica, então, tá? Só vou falar da parte fora do mundo acadêmico, que, digamos assim, é menos óbvia culturalmente, né, dentro do acadêmico brasileiro. Primeiro, mestrado, se você quiser fazer concursos, mestrado pontua, né? Tende a pontuar, pelo menos. Assim, concursos, digamos, de carreiras jurídicas, mestrado tende a pontuar. Eu estava, por exemplo, na mentoria com a minha aluna lá do programa de produção acadêmica, e aí ela estava justamente falando sobre isso hoje, que ela vai fazer concurso para magistratura, e o mestrado dela vai valer 3 pontos, tá? Para você ter ideia, Gustavo, o concurso dela para magistratura, mestrado vale 3 pontos. Artigo vale 0,25. Então, se ela publicar, sabe, os artigos, até ela chegar no mestrado, na pontuação do mestrado, ela nem consegue, porque tem teto de pontuação também, né? E às vezes, você, num concurso público, você ter o mestrado te coloca na frente, não quer dizer que vai te aprovar necessariamente. Você poderia aprovar sem o mestrado, mas te coloca na frente e na promoção para desembargador daqui a 30 anos, né, você não vai precisar esperar 33 anos, você vai esperar 30 por causa daquele seu mestrado que você fez há um tempão atrás e te colocou na frente outras pessoas que não tinham, né? Pensa concurso para cartório, Gustavo. Cara, concurso para cartório, um mestrado, às vezes, é o que define que você vai entrar num cartório que dá 1 milhão por mês e não num cartório que vai dar 100 mil por mês, sabe? É aquele nariz, sabe aquelas corridas que o nariz ele coloca a pessoa na frente? É isso. Agora você pensa em outras coisas. Vamos supor, eu não quero concurso, eu quero advogar, eu quero ser um consultor, um parecerista, sabe? Basicamente, existe um mercado no mundo do direito que é movido em função de titulação, sabe? Hoje, quem está ascendendo no mercado de advocacia, por exemplo, brasileiro, que é um mercado boutique de pareceres, de consultorias, o mestrado, hoje, ele não é mais assim algo perfumaria, digamos, ele ajuda. Ele é quase que determinante, cara. Entendeu? Então, por exemplo, para um parecer meu sobre direito penal, né? Essas celeumas de direito penal que existem por aí, né? Se um parecer meu, se eu assino esse parecer como um mestre, ele tende a produzir mais efeito do que se eu assinar como um bacharel, ou como um advogado, somente como um graduado, né? E não como um mestre.
Então, tem um peso maior, tá claro? E além disso, cara, você tem ainda todo um mercado de empreendedorismo, né? Que o mestre ele tem acesso com muito mais facilidade do que um não mestre, tá? Não quer dizer que um não mestre não possa, mas o mestre ele pode ter um acesso a alguns benefícios de empreendedorismo que um não mestre não teria, sabe? Sem contar a possibilidade de coordenar grupos de pesquisa, de postular em editais de fomento, enfim, são infindáveis as possibilidades de atuação de um mestre e é aquilo que eu convido as pessoas, né, gente? São 2 anos, pessoal. Assim, olhando para frente parece muito, mas quando chega lá a gente olha para trás e fala, pô, passou rapidinho. Então é um investimento que a gente faz 2 anos da nossa vida, cujos benefícios são gigantes. Aliás, são imprevisíveis até. Eu nem sei, assim, prever tudo que uma pessoa tem de benefício se ela termina um mestrado. Agora, qual é o problema, Gustavo? As pessoas veem assim, 2 anos, muito tempo, vou investir numa pós. Nada contra pós, tá? Eu sou até coordenador de pós. Mas você não pode trocar uma coisa pela outra, se o teu objetivo é ir para frente com o mestrado. Né? E o que eu vejo às vezes são pessoas que trocam após porque é de 6 meses ou de um ano, ao invés de fazer um mestrado. E o único critério delas é o tempo. Né? E esquecem que os benefícios intangíveis do mestrado tendem a ser maiores do que os benefícios intangíveis de uma pós. Tendem, tá? Excelente, Felipe. Você falando da questão, né, do concurso público, eu vejo que às vezes muitos concurseiros não dão, né, a devida atenção assim, para a pesquisa, porque são, né, dois universos um pouco diferentes. Né? O estudo para concurso pressupõe ali que você tenha muita memorização, né, mas de uma forma mais superficial sobre vários assuntos. Né? Agora, o mestrado ele já requer uma profundidade em um determinado assunto. Né? Então, eu vejo que às vezes os concurseiros não dão a devida importância para um mestrado, né? Mas igual você comentou, a gente tem a prova, né, de títulos ali, que foi muito bem colocado por você, que dependendo da colocação que você fica, né, acontece essa questão, né, de promoção, a questão por exemplo, se você vai ficar numa comarca mais próxima, né, da sua cidade de origem, tudo isso vai estar definido ali na questão dessa última prova. Que ela não tem, né, uma finalidade ali, eliminatória, mas é classificatória. Então, é muito importante, né, para quem quer aí seguir também para a área dos concursos públicos. Outra coisa que você falou que eu achei super interessante foi em relação aos pareceres, também concordo bastante com você. Eu estava até vendo algumas vagas recentemente, né, que mandaram no grupo da pós-graduação, né, na UNB. Uma delas eu vi foi para o Conselho Federal da OAB em Brasília, e era uma vaga restrita para mestrandos e mestres. Né? O requisito mínimo ali era a pessoa ser mestrando, né? E a remuneração inicial, salvo engano, de 9 mil e pouco. Então, assim, tem algumas vagas, algumas vagas que, assim, que já tem como critério, né, obrigatório a pessoa ser mestranda ou ter o título de mestre. Mas é claro, né, mesmo as que não têm esse requisito, a gente sabe que o mestrado tem sim, né, essa importância aí no meio profissional. E você também comentou um pouquinho sobre esses outros, né, caminhos, assim, fora, né, não só dos concursos públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Felipe, sobre essa questão, né? Por exemplo, para quem não pensa, né, às vezes em um concurso público, às vezes seguir uma carreira acadêmica, uma carreira profissional na advocacia, o que o mestrado possibilita para essa pessoa, né? Que às vezes ela não quer seguir uma carreira em concurso público, mas também não quer uma carreira na advocacia. Eu sei que tem um outro lado, né, por exemplo, do empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre essa parte do empreendedorismo acadêmico para o pessoal que está nos assistindo. Sim, é isso aí. Pensa só, Gustavo, a gente estuda 2 anos para fazer o mestrado. 9 disciplinas, emoção pra caramba, artigo, dissertação. E aí você sai com uma expertise que é
que não pode ser ignorada, né? Assim, você sai com um know-how que é um know-how precioso, né? E que hoje é diferencial, que te coloca na frente em relação a muita gente por aí. Então, você pode, além de todas essas coisas, você pode empreender, né? Porque o que é o jeito tradicional de você... O que você pode fazer depois que você termina o mestrado? O jeito tradicional, né? Porque eu achei legal a entrevista, né? A entrevista que você falou, meios não tradicionais, né? Achei massa isso, cara. Porque o que é o tradicional? É aula, é pesquisa, ou é você aquela coisa na advocacia, eu sou mestre, então vou ter mais cliente. Isso é o tradicional. Só qual é o problema, cara, do meio tradicional? O problema não quer dizer que ele não é legítimo, não é importante, tá? Eu jogo o meio tradicional também. Sou professor de 3 programas de pós-graduação no Brasil e nos Estados Unidos. Então, assim, eu jogo o tradicional. Mas qual é o problema tradicional? É cadeia alimentar, entendeu? Você virou mestre. Só que certas portas, depois você vai ter que fazer doutorado para ter, né? E aí, depois que você vira doutor, tem outras portas, né? Por exemplo, inventaram que agora existe doutor júnior e doutor sênior, entendeu? É assim, uma proliferação, é uma criatividade para hierarquização que o mundo acadêmico tradicional tem, que é absurda, né? Então agora em agosto, eu virei doutor sênior. Olha que bonito. Doutor sênior, né? Doutor sênior tem 8 anos de doutorado. Para quê, cara, isso? Entendeu? Então você está num ciclo de cadeia alimentar eterno. Entendeu? De que você tem sempre a próxima fase. Tem sempre a próxima coisa para você ser mais legítimo, né? E existe uma maneira de você quebrar isso, Gustavo. Assim, de você sendo um mestrando, um mestre, que tem um conhecimento específico sobre um determinado assunto, de você ser muito bem remunerado sem ter que seguir essa cadeia alimentar. Que foi a maneira que eu segui, por exemplo, né? Que é o empreendedorismo acadêmico. Eu empreendo no mundo acadêmico desde quando eu terminei o mestrado, né? E eu comecei no que eu chamo de intraempreendedorismo, né? Assim que eu terminei o mestrado, fui contratado para ser executivo na FGV, né? Assumi a área de pós-graduação online na FGV, depois assumi a área de publicações da FGV e assumi a área de capacitação também, de tribunais, e, enfim, outras coisas lá. E ele comecei como um intraempreendedor, né? Como um executivo, eu aprendi muita coisa de empresa mesmo, de finanças, sabe? Até reencontrei a estatística, a matemática financeira como algo bom, né? Que eu tinha quebrado esse elo no ensino médio, né? Então, eu comecei ali, e ali eu tinha que ser um intraempreendedor, tinha que dar resultado para a empresa, né? E anos depois, cara, eu comecei a falar o seguinte, não, isso daí não me faz mais feliz, porque eu quero também ter o meu negócio. Eu não quero só o negócio alheio. E aí eu comecei a fazer isso, né? E comecei a criar minha empresa, o Instituto Diálogo, em 2012, né? O Instituto Diálogo que começou, cara, focado em, mais ou menos assim, ensinar tudo que o advogado precisa e que a faculdade não diz, né? Tipo marketing jurídico, liderança, precificação, relacionamento com o cliente, captação, enfim, tudo que o advogado precisa a faculdade não ensina, né? E foi muito legal, cara. Eu comecei ali, apesar de ser um empresário já desde 2008, quando eu terminei o mestrado, né? Uma coisa você está na área estratégica da empresa, que era o que eu fazia na FGV. Outra coisa é você ir para o chão de fábrica, que era o que eu fiz na minha empresa. Então, por mais que eu soubesse pra caramba de matemática financeira, por mais que eu soubesse pra caramba de, sabe, EBITDA, um conceito que eu nunca pensei que eu fosse saber, entendeu? O dia a dia de um empreendedor, de um empreendedor como eu era, um empreendedor acadêmico, eu tive que aprender chão de fábrica. Tá, e aí, o que adianta isso se eu não sei colocar o site no ar? Se eu não sei Google Ads, se eu não sei Facebook Ads, se eu não sei landing page, sabe? Conceitos que, em geral, quando você é auto-executivo, chegam para você prontos, né? E para mim foi muito legal isso. A empresa demorou 1 ano e meio para girar no positivo, no Instituto Diálogo.
um ano e meio no negativo, cara. Um ano e meio no negativo, tá? Até começar a girar bem. E aí começou a girar bem, né? E aí eu comecei então a ver, cara, então tem outras formas. Eu pegava o meu conhecimento acadêmico e colocava à disposição dos advogados. Foram os meus primeiros clientes, advogados, né? Aí é um outro conceito, não é mais, eu não era mais o Felipe intraempreendedor, ou seja, um empreendedor dentro de uma empresa externa, não minha. Era o Felipe empreendedor externo. O que é o empreendedor externo? Eu empreendendo com o meu conhecimento acadêmico para não acadêmicos, que eram os advogados, né? E comecei então a fazer isso, cara. E aí eu comecei a ver que, olha, tem muita coisa legal. Eu comecei a participar de círculos de pessoas, por exemplo, na engenharia, na física, na biologia, na biomedicina, na medicina, que faziam isso que eu fazia. Empreendedorismo acadêmico externo. Criavam um produto com seu conhecimento acadêmico e divulgavam para o mundo, né? Para os seus clientes finais que não eram acadêmicos. E aí, sabe o que aconteceu, cara? Eu falei assim, deixa eu fazer mais um negocinho, deixa eu puxar uma perninha aqui no Instituto Diálogo, né? Eu vou puxar uma perninha aqui. E aí, eu criei uma coisa chamada Caé de Jus, sabe? Que era uma sementinha em 2015. E por que surgiu essa sementinha Caé de Jus? Porque eu fiz um evento em 2014 no Chile, eu levei 400 brasileiros para o Chile, sabe? Chegou lá, Gustavo, olha só como é que essas coisas acontecem na nossa vida, não tem nada a ver com nada, né? Mas que influenciam o rumo da nossa vida, né? Cheguei lá, os chilenos andaram para os brasileiros, para não falar uma palavra feia aqui, ainda não está na hora, né? Assim, trataram mal. Como assim? Eu coloco 400 pessoas no evento no Chile e eles tratam os meus convidados como se fosse qualquer coisa. Aí eu voltei do Chile, no avião, peguei turbulência lá e com a minha esposa. Aí falei, eu vou fazer esse evento, só que eu vou fazer esse evento que eu fiz lá, eu vou fazer ele todo online. E no avião de volta, eu criei o Caia de Jus, que veio em 2015. Legal. Né? E aí eu comecei a fazer um outro tipo de empreendedorismo, que era o empreendedorismo para dentro. É o empreendedorismo interno, para o mundo acadêmico. E aí eu criei uma editora também. Para quê? Para o público acadêmico. Chamava Agora 21. Eu já até vendi. E agora tem uma outra editora, que é a Pembroke Collins, né? Então, eu comecei a fazer isso para o mundo acadêmico. O que eu quero dizer com isso, né? As pessoas têm um monte de possibilidade, Gustavo. Você pode ser um intraempreendedor, então você ser um executivo de uma determinada empresa qualquer e atuar com o seu conhecimento acadêmico nessa empresa. Você pode ser um empreendedor externo, pegar o seu conhecimento acadêmico enquanto mestre e oferecer para um público de não acadêmicos. E você pode ser um empreendedor interno. Você pegar o seu conhecimento acadêmico e oferecer para o público acadêmico. E aí eu já criei um monte de marca. Por exemplo, de empreendedorismo externo. Eu comecei a vender muito os meus cursos para escolas de magistratura, né? Uma outra coisa também, nessa época eu dava muita aula em preparatório para concurso de uma disciplina muito específica, de formação humanística, que cai em magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, e em geral é onde a galera se arrebentava, né? Porque o cara sabia muito de processo civil e não passava para magistratura com a de formação humanística, porque era discursiva a prova. Comecei a fazer recurso, criei os Jus Recursos, só de formação humanística. Depois criei o CAEDJUS, né? Criei o CAEDUCA, que são os meus eventos, né? CAEDJUS e CAEDUCA, que são eventos que hoje tem 800, 900, 1000 pessoas, né? Criei o programa de produção acadêmica, o programa de empreendedorismo acadêmico, e aí, cara, eu virei um empreendedor serial, né? Algumas empresas dando muito lucro, outras empresas dando pouco lucro, entendeu? Mas em todas elas eu aprendendo a ser um empreendedor melhor. E onde que está a sementinha? No meu mestrado, sabe? Então hoje, assim, tudo que eu veio depois foi porque eu apostei no mestrado. Entendeu? E hoje, se eu desligar minha vida, se eu fechar a torneira de tudo que entra na minha conta,
dá para viver bem. Por causa de quê? De uma aposta que eu fiz em fazer mestrado. Que show, Felipe. Muito bom. Assim, foi muito, acho que muito esclarecedor, né, para quem está assistindo, as formas, né, que você falou de empreendedorismo que uma pessoa que está no meio acadêmico pode seguir. Então, acho que a historinha, né, que o pessoal fala, mestrado é para quem quer seguir carreira docente, né? A gente viu aqui que não é, pessoal, se você quer para concurso, para advocacia, se você quer empreender, né? Então, o mestrado, ele realmente nos possibilita, nos abre essas portas, né? Então, acho que da trajetória do Felipe, né, das empresas que ele criou e que são sólidas, então a gente consegue perceber muito bem o quão importante é, né, ter um mestrado, né? Então, eu acho que é muito bacana. Hoje a gente também tem, né, no direito a figura do mestrado profissional. Então, para as pessoas, né, que querem ali, né, às vezes não quer um perfil mais de docente, mas quer ao mesmo tempo ter um conhecimento acadêmico, a gente tem a figura dos mestrados profissionais, que é muito interessante. Aqui na minha cidade, Felipe, abriu um mestrado recentemente, na UFG, na verdade, em 2017, né, um mestrado em Direito e Políticas Públicas. E eu vejo pessoas de várias entidades fazendo esse mestrado, magistrados, promotores, advogados. Então, assim, algo que até pouco tempo atrás, né, essas pessoas, em tese, elas fariam apenas uma pós-graduação lato sensu. Mas hoje são pessoas que estão também fazendo uma pós-graduação em stricto sensu, né? Então, tem muitas possibilidades, tem muitas portas para quem quer seguir, quem quer, tem um desejo de fazer um mestrado. E foi muito bacana o Felipe contando um pouquinho da história dele. E, E, Gustavo, pessoal, só quem um entrou detalhe, tá? Só um detalhe. Não precisa ser gênio, não, tá, Gustavo? Eu erro pra caramba, eu não sou gênio, não. Eu sempre fui o mediano da turma, tá? Sou de Jacarepaguá, não tive herança, nada disso. O que que a pessoa tem que fazer? Ela não pode procrastinar. Por quê? Porque eu não conheço pessoa que teve sucesso no mundo acadêmico, sucesso retumbante no mundo acadêmico, de bobeira. Quem eu conheço que teve um sucesso retumbante no mundo acadêmico, ralou. E aí tem gente que não está disposta a isso, né? Então a gente também tem que saber que, olha só, gente, é sangue no olho, tá? Porque eu consegui, sem ser gênio, sem ser nada, tomando prejuízo 1 ano e meio, sabe? Mas existe uma curva de aprendizado, né? O crescimento no empreendedorismo, ele não é linear. Ele é exponencial, ele começa assim, a barriguinha, aqui muitos param, aí vai subindo, aí outros param aqui, aí outros param aqui, e aí quando chega os que não param e seguiram com estratégia, lá para cima, entendeu? Agora, eu não conheço pessoa que teve sucesso em relação. Excelente, Felipe. Toda decisão que a gente toma na nossa vida, ela tem um tempo, né? Seja para um concurso público, eu vejo que tem pessoas que às vezes ficam 5 anos estudando para passar em um concurso público, para a pessoa ela se estabilizar na advocacia da mesma forma. E no empreendedorismo, né? Seguindo o empreendedorismo acadêmico, a pessoa ela também tem que ter um período ali de aprendizagem, né? Então, demora, não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, né? Mas o importante é continuar, né, realmente fazer e depois melhorar, não ficar só ali, às vezes, no campo da abstração, né, vendo lives, fazendo cursos, mas não executar. Né? Então, acho que é muito bacana porque você sempre, né, desde a graduação, foi uma pessoa que sempre executou, né, sempre executou. Eu acho que essa é uma das características, né, das pessoas assim que conseguem ter sucesso. Então, gente, vamos executar porque realmente, assim, dá para a gente fazer. Né? A gente precisa realmente, assim, realmente ter essa consciência que vai demorar um pouquinho, mas se a gente está no caminho certo, né? Se a gente está ralando, uma hora o resultado vem. Né? Então, acho que é muito bacana a história aí das suas empresas. E para o pessoal, né, que está chegando agora, vou explicar para vocês, né, o porquê que a gente está fazendo essa live aqui. Essas lives, né, que eu estou fazendo no meu perfil, são as lives de aquecimento que eu estou fazendo com vários professores que têm muita experiência no âmbito acadêmico, para o grande evento que a gente vai fazer na próxima semana, que é a Maratona da Aprovação do Mestrado. Vai ser uma série de 4 lives e uma série de 4 aulas, na verdade.
em que eu vou compartilhar com você o método que eu desenvolvi, que me foi responsável pelas minhas 3 aprovações em mestrados em universidades públicas. Então, na próxima semana, a gente vai começar esse evento. Nessa semana, a gente está fazendo as lives de aquecimento, hoje com o professor Felipe. Na sexta-feira, a gente vai conversar. Ó, o professor Felipe caiu aqui. Hoje o Instagram está igual ontem, está bem estável. Mas enquanto o professor Felipe não volta, eu vou falando com vocês, né, sobre esse evento. Então, na sexta-feira agora, a gente vai ter uma outra live de aquecimento com a professora Juliana. A gente vai falar sobre o que é um problema de pesquisa e como encontrar esse problema de pesquisa na sua pesquisa. E no sábado, ainda nessas lives de aquecimento, a gente vai conversar com a professora Ellen sobre complicando a metodologia dos projetos de pesquisa. Então, a semana está muito bacana com essas lives e na semana que vem a gente começa oficialmente a maratona. Ó, o professor Felipe conseguiu voltar. Estamos de volta. Estamos de volta. Eu não escutei nenhuma pergunta que você fez aí. Se você fez alguma, eu não escutei, não. Eu estava conversando com o pessoal aqui, falando por que que eu estou fazendo essa série de lives com professores, explicando um pouquinho dessas lives de aquecimento, né? Falando que é um evento preparatório para o nosso grande evento, que vai ser na próxima semana, a maratona. Vai ser top, hein? Vai começar na segunda-feira, às 20 horas. E, pessoal, todos esses encontros que a gente vai ter, vão ter bônus. Então, faça a sua inscrição depois dessa nossa live aqui. O link para você se cadastrar está na bio do meu Instagram. E para que você tenha acesso, né, na verdade, você precisa necessariamente fazer o seu cadastro, porque eu vou estar enviando esse acesso no dia do evento através do seu e-mail, tá bom? As lives de aquecimento estão rolando aqui no meu Instagram, né? Então, obviamente, vocês não precisam fazer inscrição, mas para que você participe, né, tenha acesso a essas aulas da maratona, você precisa fazer a sua inscrição. Então, faça, né, desde já, porque todas as aulas vão ter bônus, vai ser algo muito bacana. Na primeira aula, professor Felipe, vou conversar com o pessoal sobre planejamento estratégico, que eu acho que é uma das partes assim, mais fundamentais. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, já querem começar, pensam em mestrado, já querem começar a escrever um projeto, e tem outras partes que vêm antes que a gente tem que analisar. Então, nessa primeira aula, eu vou compartilhar com o pessoal justamente qual que foi esse meu planejamento, o que eu fiz. Então, é algo ali bem passo a passo mesmo, para que as pessoas já saiam dessa nossa primeira aula com ferramentas, com coisas práticas, para que elas consigam já executar, para que elas consigam fazer um excelente planejamento. Na aula 2, eu vou falar com o pessoal sobre 5 crenças, sobre 5 mitos que eu vejo que reprovam muitos candidatos. Então, eu vejo que não adianta nada você ter um bom planejamento. Se tem determinadas crenças práticas que são introjetadas na gente, que às vezes nos prejudicam, que atrapalham totalmente o nosso planejamento. Então, nessa segunda aula, eu vou estar falando sobre esses mitos, vou estar falando passo a passo ali, e o que a gente tem que fazer para evitar esses mitos, para não prejudicar o nosso planejamento. Então, todas as aulas, elas são bem interligadas, elas têm um início, um meio e um fim, justamente para que tenha ali uma linha cronológica, para que o pessoal consiga se preparar de uma forma bem adequada para os processos seletivos. E na terceira aula, eu vou falar com o pessoal sobre 3 estratégias de curto prazo para que eles possam turbinar o currículo Lattes em pouco tempo e, consequentemente, impressionar a banca. Então, assim, são coisas que dá para as pessoas fazerem em dias e, consequentemente, melhorar o Lattes. Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ficam com receio de participar de uma seleção de mestrado porque ela pensa assim, eu não tenho um currículo Lattes, eu nunca fiz nada, eu nunca produzi. E essas estratégias que eu vou falar nessa terceira aula são coisas que qualquer pessoa, independentemente da titulação, independentemente se já fez pesquisa, podem aplicar e conseguir os resultados em pouco tempo. São coisas assim que eu compartilho com os meus mentorados, que eu vou estar abrindo e compartilhando também com o pessoal. E na nossa quarta aula, na verdade, na quarta aula, que vai ser no dia 7, na outra segunda-feira, eu vou estar falando um pouquinho também com o pessoal que quiser dar um passo além sobre os bastidores do GPS da aprovação no mestrado, que é o meu programa de mentoria completo. Então, eu vou estar explicando, tintim por tintim, o que tem dentro dessa minha mentoria, quais vão ser os bônus, tudo ali de uma forma bem organizada. Então, quem tiver interesse em ter a minha tutoria por mais tempo,
vai ter essa oportunidade, essa janela de oportunidade, no dia 7 de dezembro, que vai ser na segunda-feira, às 20 horas. Então, assim, gente, está um evento muito completo, tanto com as lives de aquecimento, como também na próxima semana, onde eu vou compartilhar com vocês esse método e também esses bônus que eu estou programando. Então, se eu fosse vocês fazer inscrição, o link está na minha bio do Instagram. E passando, né, esses recadinhos aí iniciais, né, que eu falei um pouquinho anteriormente, mas eu sei que teve outras pessoas que foram entrando no decorrer da live. Agora, retomando, né, para o nosso tema aqui, que é em relação às formas, né, não tradicionais de ser muito bem remunerado com o seu conhecimento acadêmico, o professor Felipe estava falando, né, das iniciativas que ele desenvolveu desde o período da graduação, né, desde o mestrado, das empresas que ele criou, né, ele mostrou para a gente que não é algo restrito a pessoas, né, super inteligentes, nem nada disso. O empreendedorismo, né, esses meios não tradicionais estão acessíveis para qualquer um. Né? Então, hoje com as redes sociais, a gente tem uma possibilidade muito boa de inserção, né, de empreender nas redes sociais. Então, eu acho que é muito bacana a gente pegar, né, de exemplo a história do professor Felipe, para realmente a gente ter uma outra perspectiva que foge dos meios tradicionais, que é, por exemplo, a advocacia, a docência, né, o pessoal também de outras áreas tem os caminhos tradicionais. Né, e a gente tem um outro lado, que é o lado do empreendedorismo acadêmico, que o professor Felipe está compartilhando aqui com a gente. E, Felipe, eu vejo que também você, né, no seu outro canal, né, de empreendedorismo acadêmico, você fala muito sobre a Science Techs. Né? Você estava explicando aqui para a gente sobre as formas, né, diferenciando as formas de empreendedorismo, intraempreendedorismo e tudo mais. Mas eu vejo que você fala muito também sobre a questão das Science Techs. Né? Eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo aqui o que seria essas Science Techs, quais são, né, as diferenças, para o pessoal, né, que quer começar a empreender, que quer pôr o pé na água para nesse universo aí do empreendedorismo acadêmico. Show. Science Tech é a junção de ciência e tecnologia, né? Então, basicamente, são marcas acadêmicas ancoradas na tecnologia, que usam a tecnologia e, através dessas Science Techs, você realiza o empreendedorismo acadêmico interno, ou seja, você cria ideias, produtos, serviços para o mundo acadêmico, ou externo, né? Quando você cria para o mercado de uma maneira mais ampla. Né? E tem 3 grandes tipos de Science Tech, tá? Uma é Science Tech de conteúdo, tá? A outra é Science Tech de produto e a terceira é Science Tech de serviço. Né? Não quer dizer que uma não possa fazer o que a outra faz, tá? Mas, em geral, eu separo para fins didáticos, né? Essa nomenclatura Science Tech é uma nomenclatura que eu criei, é uma nomenclatura que é registrada, né? E é muito importante porque isso dá uma credibilidade para o programa Empreendedorismo Acadêmico de que as pessoas vão usar um método que não é um método, né, digamos assim, amador. É um método que funciona, é registrado, validado e por aí vai. O que é uma Science Tech de conteúdo? Tá? Basicamente, o seu cliente contrata informação. Esse é o grande objetivo de contratação do cliente. Informação. Quando você cria, por exemplo, um blog, e aí você vai monetizar esse blog através do Google. Quando você cria um canal do YouTube, e você também monetiza através do Google. Quando você cria cursos online, como é o programa Empreendedorismo Acadêmico. Quando você cria um sistema de assinatura, em que a pessoa assina para receber e-mails seus super seletos, super importantes, né, numa periodicidade, sei lá, mensal, semanal. Quando você cria um aplicativo que também disponibiliza informação, e aí você ganha com marketing dentro desse aplicativo. São diversos elementos, são diversos exemplos de Science Tech de conteúdo. O cliente consome conteúdo aí. Tem a Science Tech de serviço, né? Na Science Tech de serviço, o cliente está consumindo, obviamente, um serviço. Tá? Um serviço que você presta a ele. Tá? Como, por exemplo, reportes especializados. Caramba, filho, o que é reporte especializado? Né? Eu vejo, por exemplo, profissionais de comunicação social, profissionais da economia, que são muito contratados para fazer relatórios especializados. Né? Eles fazem, inclusive, às vezes usam Big Data, usam tecnologia para isso, né? Enfim, e desenvolvem reportes especializados, são contratados para isso.
tem muitos veículos de comunicação, inclusive, criaram essa segmentação de reporte especializado, né? Você contrata e ele te manda lá periodicamente reportes sobre um determinado nicho. Consultorias também são Science Tech de serviços. E determinados aplicativos também podem ser Science Tech de serviços, né? E temos também Science Tech de produtos, em que você desenvolve um produto, né? Tipo, como eu tenho, né? Eu tenho os três, né? Mas, por exemplo, produto e-commerce, né? Um e-commerce que você vende qualquer coisa. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho um e-commerce, se chama Pembroke Collins. Eu vendo livros nela, né? Assim como eu tenho uma Science Tech de serviços, né, que são as minhas consultorias para planos de saúde, para operadores de plano de saúde, que apesar de eu fazer pouco marketing sobre isso hoje, ainda consigo vender. Né? Assim como eu tenho de conteúdo, quando eu vendo meus cursos online, quando eu vendo meus cursos em escolas de magistratura. Então, eu atuo em todas as frentes, né? Mas também mais produtos, licenciamento de produto. Né? Por exemplo, algumas pessoas aí estão trabalhando nessa questão da descoberta da vacina, né? do Covid. E muitos players grandes estão fazendo isso. Né? O que vai acontecer quando essa vacina for descoberta? Vai haver um licenciamento da produção dessa vacina. Não vai ser o laboratório X que vai produzir lá da cidadezinha onde ele está sediado para o mundo inteiro. Vai haver um licenciamento, né? Um licenciamento do uso do produto. Sabe? Então, isso eu vejo muito na engenharia, né? Engenheiros criando novos produtos, novos produtos e colocando isso no mercado, né? Para outras pessoas comprarem. Não necessariamente eles vendendo diretamente, mas licenciando. Aí você poderia dizer, Felipe, mas me diz aqui, qual é melhor? De serviço, de conteúdo ou de produto? Eu sou feliz nos três. O melhor é você fazer o que você é feliz, o que você gosta, o que você se sente bem. Você não pode fazer pelo dinheiro. O dinheiro é decorrência do amor que você imprime no seu empreendedorismo, né? Por quê? Porque é muita relação, né? E aí, se você não tem o coração, sabe, totalmente contaminado por aquilo, não vai dar certo nunca. Então, o que é o melhor? O melhor é você fazer com amor. Aquilo que te, de fato, mobiliza, que você se vê fazendo daqui a 5, 10 anos. E quando você não se vê mais fazendo, você vende. Né? Não tem problema, você vende, você fecha. Como eu fechei o Instituto Diálogo, eu não queria mais oferecer serviço para advogado. Não queria mesmo. E eu fechei. Uma empresa lucrativa. Tá? Eu fechei essa empresa. Eu fechei. Se você entrar agora em Instituto Diálogo, você não vê o site. Tá? Assim como eu vendi a Ágora 21, que era a minha primeira editora. E tá tudo bem. Por quê? Porque o que é importante é você manter isso. É você manter o seu coração, sabe, cantando com aquela parada ali. O coração quente com aquele negócio. Senão nada resiste. Aliás, é assim com casamento, é assim com namoro, é assim com amizade. É assim com todas as coisas que a gente se propõe a fazer de uma maneira intensa, com resultados e no longo prazo. Né? Se não está dentro do coração, não vai. Então, é por aí. Excelente, Felipe. Mesmo, deu uma travadinha aqui, tá me ouvindo? Acho que a gente perdeu o professor Felipe de novo. Problemas do Instagram. Mas, gente, muito legal, né? Ver a história aí do professor Felipe, um cara que tem muita experiência, tanto na vida acadêmica, como também na vida profissional, né? Com as empresas que ele desenvolve. E eu acho que é muito massa. É uma coisa que eu sempre. Olha, já tá por aqui de novo. Tá entrando na nossa live. Esperar uns minutinhos. Pessoal, quem entrou depois, né,
Eu já fiz a divulgação do evento, mas depois da live, quem tiver interesse em participar, né, da Maratona da Aprovação do Mestrado, que vai ser o evento que vai acontecer na próxima semana, vai na bio do meu Instagram e faça a sua inscrição. Todas as aulas, né, vão ser 4 aulas, todas as aulas vão ter bônus para vocês. E eu vou compartilhar, né, ali nessas aulas de uma forma bem aberta esse método, né, que eu desenvolvi, que me levou, né, a ser aprovado em 3 mestrados quando eu ainda estava na graduação, no 10º período. Então, vão ser aulas bem bacanas. A gente está começando esse evento desde agora, né, com as lives de aquecimento com vários professores. Na segunda-feira a gente conversou com o professor Thales. Inclusive, essa live está salva no meu perfil. E com o professor Thales a gente falou sobre como conciliar o sonho, né, do concurso público com o sonho do mestrado. Ó, o professor Felipe está falando aqui, ó, tá ruim. Que pena, a gente perdeu. Tava tão legal. E continuando aqui, né, nessa live com o professor Thales, a gente falou sobre esse assunto, tá muito massa. A live tá salva no meu perfil. Ontem a gente ia fazer uma live com a professora Ellen, a gente teve um probleminha, e a gente marcou para sábado por conta da instabilidade no Instagram. Então, no sábado, às 10 horas, a gente vai conversar com a professora Ellen sobre descomplicando a metodologia científica dos projetos. E o professor Felipe está falando aqui, ó, pessoal, foi mal, estamos juntos, na próxima fica melhor, o Instagram tá ruim. Então, quero agradecer, né, ao professor Felipe por ter participado da live aqui com a gente, mesmo com esses problemas, né, de instabilidade. Foi muito bacana, a gente conseguiu extrair vários ensinamentos sobre esse mundo, né, do empreendedorismo e a gente viu que é possível sim. A gente precisa realmente ver o que está mais alinhado com o nosso propósito para realmente escolher se a gente vai seguir uma carreira de concurso público, na advocacia ou no empreendedorismo, né? Então, acho que é muito bacana a gente olhar para o professor Felipe como exemplo, né, de empreendedor, como exemplo de acadêmico. E eu só tenho a agradecer, né, a participação do professor Felipe. Tenho certeza que a gente vai ter próximas oportunidades. E agradecer, né, todos vocês que participaram aqui da live com a gente hoje. Foi muito bacana, apesar dos pequenos probleminhas que a gente teve com a questão da estabilidade, né, da plataforma. E quero reiterar, né, pessoal, na sexta-feira a gente vai conversar com a professora Juliana aqui no Instagram sobre o que é um problema de pesquisa e como encontrar o meu. A professora Juliana é fera, é incrível, ela tem muita experiência com pesquisa. No sábado também a gente vai conversar com a professora Ellen, que também é outra professora que tem muita experiência com pesquisa, sobre descomplicando a metodologia dos projetos de pesquisa. Então, assim, gente, as duas programações são muito, muito boas. Recomendo que vocês participem, tá bom? Na sexta-feira vai ser às 18 horas, aqui no meu Instagram. E no sábado, também aqui no meu Instagram, vai ser às 10 horas. E na próxima semana, na segunda-feira, às 20 horas, a gente dá início oficialmente à Maratona da Aprovação do Mestrado, que vai ser esse evento com a série de 4 lives, com a série de 4 aulas, na verdade, em que eu vou compartilhar, né, com você esse método aí que eu desenvolvi para ser aprovado em 3 seleções de mestrado. Então, o evento está muito bacana. Peço que vocês compartilhem também, né, essas programações com amigos de vocês, porque eu sei, né, que todos aqui têm pessoas, amigos, né, próximos que têm interesse no âmbito acadêmico, no âmbito da pesquisa, quer ingressar em um mestrado. E, gente, o conteúdo tá muito legal mesmo. Esses bônus que eu vou estar fornecendo para vocês. Tá dando um trabalhinho organizar esse evento, mas eu estou gostando bastante porque eu sei que vai ajudar vocês, né? Eu sei que tem muitas pessoas aí na iminência, né, de participar de algum processo seletivo por conta desse período de pandemia. A gente teve algumas alterações de calendários nas universidades. Para vocês terem ideia, na UNB, o edital vai ser publicado do processo seletivo, né, que aconteceria tradicionalmente esse ano, vai ser publicado no início do próximo ano, em janeiro. Então, como eu sei, né, que tem várias universidades que vão publicar o edital para ingresso em 2021, no próprio ano de 2021, eu estou fazendo esse evento, né, no final do ano, agora no finalzinho de novembro e início de dezembro, justamente para poder estar auxiliando vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Na sexta-feira, eu espero vocês aqui no meu Instagram para conversar com a professora Juliana, com às 18 horas, sobre o que é um problema de pesquisa e como encontrar o meu. E façam a sua inscrição na maratona, o link está na minha bio do Instagram, tá bom? Agradeço de coração vocês que participaram, né, que compreenderam esse probleminha que a gente está com a instabilidade.
E aproveito, né, para reiterar os meus agradecimentos ao professor Felipe. É uma pessoa que eu admiro muito, né? Então, e tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades que a gente vai poder debater mais a fundo esse assunto que a gente iniciou aqui hoje, tá bom? Então, espero que tenha contribuído essa live com o crescimento de vocês. E é isso, pessoal. Um grande abraço e uma boa noite a todos.